Bom dia a todos, meu nome é Luiz Felipe Leitão Martins, eu sou engenheiro mecânico na Petrobras Transporte S.A. Transpetro e queria falar com vocês hoje sobre a integração das metodologias RCM e FTA na implementação de planos de manutenção de braços de carregamento. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria trazer duas figuras à tona, são duas figuras que são bem conhecidas no meio da engenharia. A primeira figura, a figura número 1, é uma falha por fadiga da fuselagem de um avião, e a segunda, fratura frágil de um navio petroleiro. Essas figuras evidenciam quão importante é uma análise de causa raiz na investigação de acidentes, né, para evitar, assim, a recorrência dos acidentes. A figura 3 mostra também, é uma figura do meu mestrado, ela mostra um ensaio, né, num corpo de prova de fadiga por flexão rotativa do lado esquerdo. Aqui a gente tem o resultado do ensaio, né, uma fratura por fadiga. Depois é feita uma série de imagens, né, de investigação, de análise de falha, análise de ruptura por fadiga, para entender o mecanismo de dano que iniciou aquela falha e que levou a falha catastrófica, né, a falha brutal da peça. Então, é só para mostrar, né, o quão importante, tanto no ensaio em corpo de prova como no ensaio na vida real, como exemplos da vida real, entender e realizar essa análise de falha para investigar acidentes e aumentar a confiabilidade dos equipamentos. Para iniciar o trabalho, eu vou dar um contexto e após isso eu vou mostrar um pouco mais o que será feito. O contexto, basicamente, é o seguinte: o ambiente econômico atual evidencia a necessidade de mudar a ideia de como a manutenção, como a função da manutenção é vista dentro das organizações e empresas, deixando de ser apenas uma despesa necessária para ser enfatizada como ferramenta estratégica. Então, a ideia é usar a manutenção de maneira estratégica para evitar, né, danos à organização. Então, o objetivo do trabalho é o seguinte: a partir de um plano de manutenção inicial, foi feito um plano de manutenção via RCM. A gente utilizou algumas falhas hipotéticas, né, no trabalho, para, a partir dessas falhas, realizar uma análise de falha e revisar esse plano de manutenção, inicialmente revisado pelo RCM. Então, a proposta é o quê? Identificar causas e efeitos das falhas, implementar ações estruturantes relativas às falhas, para assim revisar o plano de manutenção RCM via FTA, de maneira a integrar o FTA ao RCM e obter um plano de manutenção revisado, otimizado para o equipamento. Para isso eu vou introduzir um pouco o conceito de MCC, que seria do inglês Reliability Centered Maintenance, em português manutenção centrada em confiabilidade. Basicamente, a manutenção é o ato ou efeito de manter-se, né, as medidas necessárias para a conservação ou permanência de alguma coisa ou situação, segundo Aurélio, e segundo a norma NBR 5462, é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual ele possa executar a função desejada. O MCC já seria, né, um conjunto de técnicas de engenharia e de confiabilidade que, estudadas mutuamente, asseguram a otimização dos recursos de manutenção atrelada ao aumento da disponibilidade dos equipamentos do sistema. Então, a ideia seria revisar esse plano de manutenção existente, revisar a forma de manutenção existente, de maneira a obter uma otimização dos recursos, e não só dos recursos, mas também da função do equipamento, né, com foco na função do equipamento. Então, o objetivo seria o quê? Por meio da metodologia, as empresas atingem excelência nas atividades de manutenção, aumentando também a disponibilidade dos equipamentos e reduzindo custos associados a acidentes, defeitos, manutenções, reparos, substituições. Obter, né, o momento ótimo de realizar a manutenção com a melhor forma possível de manutenção. Então, a introdução também ao FTA, que é a análise de árvore de falha, né, do inglês Fault Free Analysis. Basicamente é um método amplamente utilizado, assim como o MCC também. É um método utilizado para análise de causa raiz, como eu falei, a importância de causa raiz, eventos de falhas simples ou múltiplas. Então, você pode, por causa da árvore de falhas, você pode estudar falhas múltiplas, né, em cada um dos ramos. Né? É uma técnica dedutiva, do topo para baixo, top-down, descreve por meio de relação de eventos e causas de maneira hierárquica, e por meio do diagrama lógico. Então, basicamente, hoje a gente tem uma simbologia, um diagrama lógico existente, e assim a gente pode traçar a relação de causa e efeito de cada uma das possíveis eventos de falha. Utiliza-se uma simplificação booleana, né, simplicidade, e possibilidade de análise de estatística de probabilidade de falha. Então, também é possível usar estatística para avaliar a probabilidade de falha daquele evento. A metodologia, eu vou falar um pouco do local de estudo, né, a questão do sistema, fronteiras e tal, enfim.
Então, basicamente, né, o foco do estudo é a Petrobras Transporte, Transpetro, né, essa empresa, né, a minha empresa que eu trabalho, é uma empresa 100% Petrobras, atua no setor de transporte e logística de petróleo, derivados. Foi fundada em 98, ela possui aproximadamente 55 navios, 47 terminais e aproximadamente 14 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos. Atua na união de áreas, né, então ela é o link entre as áreas de produção, refino e distribuição de petróleo e derivados da Petrobras. O terminal em questão, né, que a gente vai estudar os braços de carregamento, é o Terminal Marítimo de Madre de Deus, o TEMADRE. Ele trabalha, né, no escoamento da produção da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, e atua no abastecimento, né, de derivados nas regiões norte e nordeste do Brasil. Basicamente, né, o braço de carregamento que vamos estudar é do Pier Principal 2, o PP2. Aqui na figura 4 a gente pode ver, né, como o braço funciona, mas basicamente ele atua como o equipamento que faz a ligação, a conexão entre as linhas do terminal, né, de produto do terminal, e as linhas de tubulação do navio. Então ele liga, né, os dutos ou a tubulação do terminal com o manifold ali principal do navio para recebimento ou descarga de petróleo. No nosso caso específico, o PP2 opera com 6 braços de carregamento, derivados claros e escuros. Esse é o nosso foco, né, e pode operar com 2 braços simultâneos. Para esse estudo de MCC e análise de falha, os braços de carregamento foram divididos em 4 sistemas principais: o sistema estrutural, hidráulico e o sistema de comando e de proteção. Então, basicamente, a gente tem os sistemas, né, aqui principais, os subsistemas, a base riser, por exemplo, braço interno, braço externo, balanceamento de movimento, acoplador, e as demais partes, né, ou componentes desses subsistemas. Então, a ideia é o quê? É mapear todo o equipamento em sistemas, subsistemas e partes ou componentes, né? E assim observar cada um deles o dano, né? Ou a causa que ele pode gerar, e assim provocar um efeito, né? Ou um evento, né? Topo de falha de operação no braço. Para sessão de resultados de discussão, eu trouxe aqui 2 figuras também, simplificando um pouco como que é o estudo de MCC. Então aqui a gente tem uma figura assim, com o resultado de um estudo de MCC, com todo o mapeamento do processo. Então você tem a planta, o sistema, o equipamento, o componente, a parte, a função relativa a cada parte, o modo de falha e a causa, né, a causa básica desse modo de falha que leva a uma falha funcional, parcial ou total, enfim. E aqui na figura 6 a gente tem a combinação do FIMEA, né, que é uma das etapas, né, do MCC, e do FTA. Então a gente pode ver que uma árvore de falhas ela pode compor, né, também o MCC. Então uma integração entre o FTA e o MCC seria talvez fundamental para revisar esse plano de manutenção inicialmente proposto, né, pelo MCC, a partir de falhas, né, que podem ocorrer no sistema, que muitas vezes não foram mapeadas no MCC, ou que devem ser revistas, né, durante os anos. Então, basicamente, a revisão do MCC, né, do RCM, né, é conduzida em várias etapas. A etapa número 1 aqui a gente tem identificação das funções principais e secundárias. A número 2, identificação das falhas funcionais totais e parciais. A 3, análise de modos de falha e efeitos. A 4, análise de risco, então seria um FIMECA, né? A 5, diagrama de decisão. 6, seleção das atividades e tarefas propostas a partir desse diagrama de decisão. E o 7, implementação ali no sistema que você tem de gerenciamento de tarefas, né? No nosso caso, o SAP. Aqui a gente tem uma planilha de resultado, só para mostrar como funciona, né? Então a gente tem a função, a falha funcional, né, por exemplo, e os modos de falha relativos a essa falha funcional e o efeito da falha. Então todo esse estudo é feito a partir das funções que a gente tem do equipamento, né? Nesse caso aqui do braço de carregamento, do sistema, né, estrutural. E na sequência você tem todos um mapeamento de funções, falhas funcionais, modo de falha e efeito para gerar o diagrama de decisão e selecionar as atividades para cada modo de falha proposto. Pronto. A partir de agora eu vou mostrar como que é feito, né, como pode ser feito a árvore de falha para integrar esse plano de manutenção proposto e assim revisar no futuro. Então aqui eu nomeei 2 falhas hipotéticas no equipamento. A primeira falha na qualidade de óleo do sistema hidráulico, por exemplo. E a segunda falha é uma falha simultânea das juntas rotativas, na style 40, 50 e 80 e nas garras do sistema acoplador. Aqui eu coloquei 2 fotos, né, só para ter uma noção como funciona. Aqui a parte do sistema acoplador. Você tem aqui a última junta rotativa, a style 80,
próximo à garra e na sequência que teria o navio para conexão com o manifold do navio. E aqui um ensaio, né, do óleo hidráulico, um ensaio de qualidade. A gente pode ver, por exemplo, a presença de particulados, né, na alta presença de particulados aqui nesse óleo hidráulico, né, e você vê uma condição de transpetro de atenção aqui. Então isso pode gerar, por exemplo, um problema de óleo hidráulico. Então a gente tem o plano inicial, o plano revisado via MCC, as falhas e análise de árvore de falhas para revisar esse plano. Então, vamos observando a falha, né? Então, a árvore de falha, o evento topo, a gente tem a falha na operação de carga do navio por braço de carregamento do PP2. Então, a gente dividiu em dois ramos, né? Por que ocorreram as falhas e por que as falhas não foram evitadas. A partir disso, foi desenvolvido em 5 ramos, né? 3 para o primeiro e mais 2 para esse segundo item, né? Observando os ramos 1 e 2, né? A gente tem aqui no ramo 1 a parte de análise de hipótese de falha estrutural. Então, a gente avalia cada um daqueles subsistemas que eu coloquei lá, aonde que está uma possível causa básica dessa falha. Então, aqui a gente tem hipótese aceita na junta rotativa style 50, na 40, na 80 e nas garras do sistema copador, como eu tinha enunciado ali na hipótese de falha número 2. Aqui a gente tem falha na qualidade hidráulica, né? Aqui avaliando o sistema hidráulico. Então, a qualidade de óleo hidráulico, que gera uma falha secundária, né? Uma causa secundária que eu coloquei aqui, na parte do elemento filtrante, né? No filtro, nos cilindros de acionamento, nas mangueiras de atuação e nos internos das válvulas de comando. Então, você tem causas primárias e causas secundárias relativas a essa causa primária. Na sequência, a gente tem os ramos 3, 4 e 5. No ramo 3, a hipótese foi descartada porque não houve falha no sistema de comando e proteção. A hipótese 4 também foi descartada porque a redundância, né, como eu falei, dois braços para cada operação. E no caso do ramo 5, aqui avalia os planos de manutenção, seguindo aqui a árvore, né, então tem uma hipótese de falha na elaboração dos planos ou na execução do plano. Então, basicamente, aqui na elaboração pode ser uma falha que não houve revisão do MCC ou não foi considerado esse tipo de falha no MCC realizado. Então, foi uma causa primária, uma falha de gestão. E a segunda aqui, uma falha na qualidade do óleo, né, que poderia ter sido especificado, talvez, ou realizado um serviço de troca de óleo com óleo abaixo, aquém daquele especificado, né, pelo esperado, né, pelo fabricante. Então, aqui, causas raízes, a gente tem por que ocorreu a falha, os ramos 1, 2 e 3. Aqui as falhas principais, né, as falhas primárias, né, as causas primárias, e as causas secundárias relativas também a, principalmente, qualidade do óleo. Aqui eu nomeei conforme, né, a ISO 14224, né, tabela B2. Então aqui tem o 3.4, né, o item 4.2 e o item 3.1 são as causas básicas, né? Então basicamente aqui porque a falha não foi evitada, então os ramos 4 e 5 a gente tem plano de manutenção sem revisão bianual, por exemplo, e a baixa qualidade do óleo hidráulico, né, que gerou o serviço fora de condições de projeto. Então, avaliando na conclusão, a gente tem a árvore completa. Então, a gente pode ver que mapeando a árvore completa no FTA, né, na árvore de falha, a gente pode ter uma noção do equipamento por completo, né? A gente consegue ver aqui quais são as causas primárias, né, aqui em azul, e as causas secundárias em verde. Então, a gente tem a falha funcional, os modos de falha e as causas básicas para essa falha funcional. Então, basicamente, né, esse trabalho teve o objetivo, né, divulgar a aplicabilidade da metodologia FTA na revisão de planos implementados pela metodologia RCM. Então, seria essa integração entre o FTA e o RCM para o foco de revisar o plano de manutenção do equipamento. Então, percebe-se na eficácia no modelo, né? O resultado da implantação do RCM do equipamento foi a readequação do plano, né? Então, a gente teve uma mudança de plano de manutenção, que não foi foco do trabalho, mas assim a gente mapeou os sistemas e subsistemas do equipamento, né? Então, a gente tem aqui os sistemas do equipamento, no caso hidráulico e estrutural. A gente tem os componentes, né, ou as partes que afetaram aquelas falhas, né, que a gente avaliou. E finalmente, né, então, a partir dessas ocorrências de falha, né, então foi possível, por meio de uma árvore de falhas, né, um FTA, gerir as causas raízes da falha e revisar o plano proposto. Então, os eventos, né, e efeitos intermediários foram construídos a partir de causas, né, hipóteses de causas levantadas. A detecção das causas de cada evento é evidente, né, com o estudo individual. Então a gente estuda cada ramo de árvore, da árvore de falha, e fica evidente, né, então a gente pode também trabalhar em falhas múltiplas, né, e uma vez que a árvore é feita, pode utilizar a mesma árvore para ocorrência futura, só muda só a posição ali da falha, mas como tem esse mapeamento global já existente pelo MCC, então fica fácil revisar o plano.
Então, basicamente, aqui a gente tem um plano inicial, o plano revisado via RCM e o plano revisado pós árvore de falhas, né? Então, seria a árvore de falhas integrada com a RCM, a gente tem um plano revisado com o foco de evitar, né, que a falha 1 e 2 ou outras falhas possam vir a ocorrer. Então, após a implementação das ações estruturantes, o plano de manutenção via RCM pode ser revisado conforme a integração com a análise. Basicamente é isso. Obrigado, tá, pelo tempo disponível. E qualquer dúvida, eu estou disponível pelo celular e pelo meu e-mail aqui de contato. Obrigado.